bem-vindos ao Matchpoint, o podcast da Match Propaganda. E eu sou a Luísa, essa é a Bárbara. E hoje a gente trouxe aqui a Cristine, da Deep Academy, para conversar um pouquinho. Então, Cris, posso chamar de Cris? Claro. Conta um pouco sobre a sua vida, o que é a Deep Academy, o que vocês fazem. Então, olá para todos. Eu me chamo Cristine, tenho 33 anos, sou administradora hoje da Deep Academy. É uma academia de artes marciais. Ah, legal. Uhum. E nós temos hoje 5 anos de mercado e acredito que estamos engatinhando ainda. Que legal, que legal. Uhum. Então, vocês abrangem, tipo assim, todas as artes marciais ou tem algumas específicas? Vocês têm algum nicho específico de artes marciais? Uhum. Então, para falar um pouco e explicar o que é a Deep Academy, a gente até às vezes tem um pouco de dificuldade de explicar para as pessoas. As pessoas ligam lá e perguntam, uma academia tem aparelhos, né? Uhum. A gente explica que nós somos essencialmente uma academia de artes marciais. Hoje o que nós temos lá é jiu-jitsu, judô, boxe, muay thai, MMA fitness, ninjutsu e o treinamento funcional. Ninjutsu? Ninjutsu. Esse. É uma arte marcial bem ortodoxa, que é dos ninjas mesmo, do Naruto. Sério? Que mostra lá. Que legal. E a gente é a única academia que tem essa arte. Uhum. Inclusive, e tem muitos jovens que vêm nos procurar justamente por causa dos animes, Uhum. dos desenhos, porque lá mostra o ninjutsu, né? Que legal. Até os Jovens Titãs, meu filho falou que mostra também o ninjutsu e muitos jovens vêm procurar. Que legal. E são vocês mesmos que dão essa... Não, daí é um outro professor, daí que é o mestre, né? Que é o Paulo Schmidt, que é faixa preta, formado, ele vai no Japão se graduar, inclusive. Nossa, que legal. E o pessoal gosta bastante. Que massa. Eu particularmente, eu gosto muito de arte marcial. Eu fiz mais ou menos 1 ano. Eu não sei se é considerado uma arte marcial, mas é Krav Maga, é mais defesa pessoal, né? Isso, é uma arte marcial israelense, né? Isso, é israelense. E cara, tipo assim, eu admirei muito porque foi um esporte que eu me identifiquei muito, assim, a arte marcial. E a gente conhece o professor aqui de Krav Maga, que é o Carlos. Ah, é? E às vezes a gente faz trocas. Ai, que legal. E a gente vai lá e ensina um pouco de defesa pessoal, que a minha arte, né, é o jiu-jitsu. Ah, é o jiu-jitsu? Eu sou faixa marrom de jiu-jitsu. Então, também é muito defesa pessoal, o jiu-jitsu. O jiu-jitsu nasceu da defesa pessoal. E a gente faz essas trocas, assim, o Carlos convida muitas vezes o Daniel, meu marido, que é faixa preta, para ir lá e dar umas dicas. O Carlos vai lá na academia também, para fazer essa troca, para o pessoal entender tudo que é a arte marcial, né? Sim, interessante. A gente colocou aqui um ponto que eu acho interessante a gente comentar de como que a arte marcial em si, ela afeta, assim, na vida das pessoas. Sim, muito bom essa pergunta. Eu sou uma buscadora de mulheres para fazerem artes marciais. Até um pouco antes da pandemia, a gente estava fazendo palestras de defesa pessoal, apresentando jiu-jitsu para as mulheres e todas as artes que nós temos lá, né? Como para a mulher aprender a se defender, para a mulher saber se impor, se colocar. Muitas vezes as pessoas também acham que a defesa pessoal, eu vou lá saber dar um soco, eu vou lá aprender a agredir, né? Muitas vezes. Sim. E a maior parte da nossa palestra não é isso. E sim saber, muitas vezes, se colocar num ambiente. Por exemplo, tá saindo de um carro, de uma loja. Ficar atenta aos sinais. Porque o agressor, muitas vezes, ele procura a vítima mais fácil. Sim. Né? Então, se a mulher muitas vezes está distraída, um cabelo amarrado, ou cabelo solto, tudo isso influencia para o agressor vir fazer o que ele quer fazer ou não. Sim. A gente coloca os vídeos de agressões, até na época, um pouco antes da pandemia que a gente fez essa palestra, uma mulher foi agredida dentro de uma empresa pelo próprio marido, que é muitas vezes, né, o que acontece. E a gente coloca esse vídeo e vai mostrando passo a passo assim, de como ela se comporta corporalmente. E muitas vezes a mulher se encolhe, né? E quando tu se impõe, dizer, fica lá, eu sei me defender, afasta de mim, a pessoa já não vai fazer aquilo. Já vai ser diferente. Isso, tu não precisa, muitas vezes, ir pra cima da pessoa, porque a maioria das vezes o homem é mais forte, tem essa coisa física maior que a mulher, mas ele vendo que tá se impondo, tá se empoderando naquele momento,
já não... Com certeza. E é isso que a gente ensina muitas vezes, e é por isso que eu gosto que as mulheres façam arte marcial. Porque a arte marcial te dá isso também, Dá. sabe? Esse empoderamento, essa mudança de postura, muitas vezes. Que, como eu disse, quando a mulher está muito encolhida, tem mais essa propensão das pessoas acharem que podem ir lá e fazer. Sim, podem mexer ali, né? Isso. Não, eu acho muito interessante esse seu comentário, porque eu percebo que tem uma mudança social em relação a, tipo, antigamente não tinha tanto, as mulheres vão fazer artes marciais, elas vão em busca disso. E hoje em dia já é totalmente diferente. Eu já tive experiência com artes marciais, a Lu também tem experiência. Eu comecei a fazer Muay Thai, mas não foi muito pela questão da autodefesa, mas sim, tipo, pela saúde mental, né? Porque existe muito essa relação, né, dos esportes com a saúde mental. Com certeza. E eu queria te perguntar, tu sentiu, assim, que, assim, a pandemia, ela afetou bastante negativamente as pessoas de um modo geral, né? Mesmo quem não pegou o Covid, com toda essa situação de isolamento, acabou desenvolvendo algum tipo de ansiedade, assim. Tu sentiu que teve, assim, um aumento na procura por artes marciais, assim? Sim, até falando ainda do que a gente estava falando das mulheres, um dado lá da nossa academia, por exemplo, as lutas em pé, que não é o jiu-jitsu, por exemplo, que é uma luta de chão, como o Muay Thai, o boxe, 80% da nossa turma são mulheres. Nossa, olha só. E as mulheres procuram muito, tenho visto muito, mas essa procura o jiu-jitsu já não, porque na grande maioria são homens, né? Sim. Então as mulheres têm um pouco ainda de receio, mas eu tô aqui pra angariar Pra quebrar isso. Pra quebrar isso. Porque o jiu-jitsu, ele é um esporte que envolve mais toque, assim, Isso né? mesmo, é a luta agarrada, né? O Isso, grappling que a gente chama. E isso às vezes deixa a mulher um pouco... Mais confortável. às Isso, vezes, mais né? desconfortável. Mas ainda falando disso, mas a arte marcial, seja ela o Muay Thai, seja ela o Jiu-Jitsu, ela traz isso mesmo de ser uma terapia. A maioria dos relatos lá que nós temos, assim, são de pessoas que vêm, eu vim aqui hoje fazer minha terapia. Porque não é isso. Sim. A gente tem manoplas de chute, manoplas de soco, então tu vai bater naquilo, né? E a gente tem esse cuidado também de não ser uma coisa que machuca as pessoas. Por isso até que eu acredito que as nossas turmas são mulheres e são clientes, assim, antigos, sabe? Que estão lá com a gente nesses 5 anos que a gente tá. Tem clientes de 5 anos, 4 anos. São bem fiéis, porque o nosso trabalho também é bem legal, sabe? E falando sobre a pandemia, foi um momento bem desafiador para nós, assim, como empresa, porque imagina que eu e o Daniel que dependemos daquilo ali. A gente apostou todas as nossas fichas naquilo que era o nosso sonho. E temos 2 filhos, e quando veio a pandemia, eu pensei, e agora? Como assim o governador mandou fechar? A academia não existe, eu não vou fechar. Eu lembro dele falando isso pro Daniel, meu marido. Daí o Daniel falou, Cris, tu não tá entendendo direito, mas todo mundo vai fechar. Eu lembro de ser o dia 18 de março de 2020, e para mim foi um dos piores dias da minha vida. Eu pensei que, nossa, nada vai dar certo mais. Mas eu não sei como explicar também como aconteceu, mas tudo deu certo. Nós passamos por isso, passamos por esse momento. Preciso dizer que pelos nossos clientes também, que foram muito compreensivos, sabe? Muitos continuaram com o plano, não cancelaram, né? E depois a gente repôs essas aulas e deu tudo certo, graças a Deus, que sempre também está presente conosco. Que bom, que bom. Puxando um pouco de novo esse assunto das artes marciais, eu falo muito da minha experiência pessoal porque eu gostei muito, assim, eu sempre já fiz vários esportes, já pratiquei vários esportes. Legal. E a arte marcial foi o que eu mais me identifiquei, porque eu achei muito interessante como ele liga o seu físico com a sua parte intelectual. Liga muito, e eu achei isso, tipo, muito legal. Por exemplo, o professor, ele sempre falava, o Krav Maga, eu vou falar mais do Krav Maga porque é a minha experiência pessoal, né? Mas ele falava que não era questão de força, você se livrar da situação. Eu acredito que o jiu-jitsu seja a mesma coisa. É questão de técnica. Isso. Então, eu lembro que eu treinava, nossa, eu ficava até meio assim no começo, porque o cara era praticamente o dobro, assim, do meu tamanho. Eu treinava sempre com ele por causa das nossas faixas que eram em comum. E a gente treinava junto e eu sinto, tipo, eu me sentia realmente mais empoderada em relação a, tipo, cara, eu tô conseguindo me defender de uma pessoa que tem praticamente o dobro do meu peso e o dobro do meu tamanho. Sim. Então, eu achava isso muito interessante e é uma realidade que eu pensava, tipo, cara, se algum dia acontecer qualquer coisa comigo, eu não vou conseguir me defender.
Que foi o que eu quis buscar através das artes marciais, né? Sim. Então, tudo que você falou, tipo, na minha vida, eu senti que é muito verdade isso, que a gente se sente mais empoderado. Eu lembro que quando eu voltava, eu ficava tipo, nossa, se alguém vier agora me atacar, eu vou saber bater na pessoa. Eu sinto muito isso, porque assim, eu estudo à noite, né? E eu sempre morria de medo de pegar ônibus, porque assim, 10 horas da noite e tal, daí tem que andar sozinha na rua e tal. Aí depois que eu comecei a fazer o Muay Thai, eu me senti realmente, tipo, dá uma segurança mais na hora de andar na rua muda a tua à noite, postura, né? Sim, tipo, tu já sabe, tipo, ok, né? Se Eu pelo vou menos saber fazer uma coisa, ou pelo menos bater, empurrar e sair gritando, né? isso, alguma coisa eu consigo fazer, sabe? Eu conheço, eu faço 14 anos, né? Artes marciais. Eu conheci algumas meninas durante esse período e algumas delas conseguiram se livrar de agressores Olha só. por causa do jiu-jitsu. Olha só. Eu sempre falava assim, eu tô aprendendo essas coisas, mas espero que eu nunca precise usar. Exatamente. É isso que a gente fala também Exatamente. nos cursos de defesa pessoal. A gente tá ensinando aqui, mas para vocês não caírem nesse momento. Sim. Se precisar, vocês sabem usar, mas para não chegarem até lá. E o jiu-jitsu é muito o que tu falou mesmo, da técnica sobressair a força, ao peso. A maioria das vezes sou eu lá treinando só com os meninos. E é muito interessante, quando chega alguém para entrar no jiu-jitsu, faixa branca, faixa azul, que são as faixas iniciais, o Daniel coloca eu para ensinar, né? Até porque eu também estou no processo de chegar na faixa preta para eu também ser professora, né? Não que eu não seja, mas, né, chegar lá. E eu ensinar esses iniciantes. E é muito interessante que os homens, muitas vezes, essa mulher vai me dar aula, né? E daí eles começam a ver que, mesmo eu sendo fraca, sendo menor, eu consigo imobilizar eles, né? Sim. Fazer os golpes neles. E isso que é o jiu-jitsu e que é a arte marcial mesmo. É o menor, seja até um homem menor com um homem maior, conseguindo imobilizar e conseguindo se sobressair sobre as pessoas. Interessante. Agora, eu me lembrei de uma coisa, porque vocês têm turmas de criança, né? Também. E uma vez eu ouvi dizer que quando é muito bom para as crianças entrarem, tipo, fazer arte marcial, assim, judô, essas coisas, porque ajuda elas, tipo, a terem mais concentração nas atividades, assim. Isso procede, de fato? Sim. Eu tenho 2 filhos, né, como eu falei. O Pedro tem 7 e o João tem 3. E às vezes as pessoas me perguntam, quando eles começaram a fazer? Na barriga já, né? Porque eu já treinava já com eles. E é muito isso, assim. Eu tenho 2 filhos e são 2 personalidades, né? Acho que toda mãe vai saber isso que eu tô falando. E o Pedro, que é o mais velho, por exemplo, ele sempre teve... Ele é muito mais tranquilo, mais na paz. No jardim de infância teve dificuldade de se impor. Ele era o que apanhava, assim, na salinha. E a gente nunca falou pra ele, revide ou bata de volta, porque a gente é contra isso. Mas falar pra ele... Pedro tem que se impor, tem que se impor. Se defender. E se defender naquele momento não pode apanhar, né? O filho tem que falar para a pessoa parar. E foi incrível, assim, ver esse processo dele, que hoje ele com 7 anos, as crianças já têm mais consciência e perguntam, tu não é filho do professor? E ele fala, eu faço jiu-jitsu, se tu quiser, pode ir lá na minha academia que eu te ensino. Sabe? Ele tem já tão essa consciência que ele tem aquele poder, que é a técnica, que ele já não se importa com esses comentários. Esses dias o menino falou, faz um mata-leão aqui pra ver se funciona. O menino falou pra ele, imagina, 7 anos. Ele falou, não, eu só posso fazer no tatame. Sabe? Então essa consciência vai criando nas crianças. De disciplina, de assim, disciplina, né? De tudo, assim. O Pedro é excelente na escola, o João Daniel, que tem 3, já faz também jiu-jitsu e é uma coisa, assim, fantástica, sensacional, que nós também falamos. Até tem uma fala do Kelly Slater, que é o campeão mundial de surf, que ele fala que o primeiro esporte que a criança deveria ir é o jiu-jitsu. Olha só. Interessante. Porque é muito bom mesmo. Também dentro das artes marciais, uma coisa que a gente fala muito é que a gente age muito dentro do desconforto. Principalmente ali no jiu-jitsu, Muay Thai, o boxe, que tu tá sempre num momento desconfortável ali, né? Da pessoa te batendo no rosto, ou do jiu-jitsu a pessoa te fazendo um golpe, ou no judô a pessoa te derrubou. E a gente tem que saber agir e manter a calma nesses momentos desconfortáveis. E hoje nós temos muitos empresários, CEOs, que fazem aulas lá, particular com a gente, justamente para conseguir lidar com essas situações.
que eles têm que estar ali naquela coisa de euforia, de meu Deus, eu tenho que tomar essa decisão agora e manter a respiração. Como é que eu faço quando eu tô assim, eu respiro, oxigeno meu cérebro, pronto, tomei a decisão. Inclusive, em algumas artes que nem no Muay Thai, a gente faz, tipo, um barulhinho, assim, Isso, pra soltar o ar, né? Pra Exatamente. fazer com, tipo, pra gente se disciplinar, tipo, a respirar certo, né? Exatamente. Isso é muito incrível da arte marcial, que ela vai, assim, desde a criança até o adulto, o idoso, consegue fazer arte marcial tranquilo, porque faz o seu treino, né? Faz a sua rotina e é sensacional. E acaba sendo um desenvolvimento físico e um Mental. desenvolvimento pessoal também, né? Isso mesmo. Interessante. Eu até queria comentar contigo, que nem você falou das crianças e tal. Eu já ouvi várias vezes de pessoas que não têm muito conhecimento em relação a artes marciais, tipo assim, vou colocar meu filho pra fazer lutinha, né, que o pessoal chama, ele vai ser uma criança agressiva, vai ser uma criança... Não tem muito a ver, né? É justamente ao contrário. A gente sabe que a luta tem esse estereótipo, né? Muitas vezes do agressivo, do que bate. Mas quando a pessoa entra nesse mundo, ela vê que não. Que quando a gente vai tendo as graduações, assim, chegando na faixa preta, a gente comenta que a pessoa que é faixa preta, ela é calma, ela tem a consciência do que ela é, então ela não precisa provar nada pra ninguém, né? E o que dá essa consciência que eu falei até do meu filho, que ele sabe o que ele é, ele sabe o que ele pode fazer, então ele tá tranquilo na dele. Ele só, quando os amigos falam, chamam pra ir lá na academia. E é isso que o adulto também deve fazer, né? Sim, com se alguém certeza. te desafia, o que tu acha de ir lá fazer uma arte marcial? Isso, Tem muito também esse negócio de tipo, eu não vou botar a minha filha pra fazer uma arte marcial porque isso é coisa de menino. Ainda temos, né? Assim, isso escuta essa bastante, coisa retrógrada, assim. Mas eu acredito e tenho fé que isso tá mudando. Temos bastante meninas lá que fazem, assim, crianças e mulheres. A maior parte da minha turma de Muay Thai realmente são mulheres. É incrível isso, né? Como as mulheres... Eu até falo nas palestras de defesa pessoal que a gente tem uma sociedade que nos impõe isso, né? Muitas vezes, nesse lugar. A mulher não deve ir lá porque é coisa de homem, como tu falou. Mas se nós olharmos para a nossa sociedade mais primitiva, antes do cristianismo até, vamos dizer assim, na sociedade viking, por exemplo, nessas escavações eles descobriram que tem muito mais mulher que ia lutar no exército do que homem. Porque a mulher tem essa coisa mais de força, né? Mais instigante, assim. Então, isso que eu digo, assim, para as mulheres. A luta é para vocês, a luta é para nós, porque nós já somos naturalmente assim. Às vezes a sociedade diz para nós que não, mas a gente tem que vencer isso, tem que mudar esse estigma que colocaram na gente, né? É verdade. Aleluia, arrepiei. Mas é totalmente isso, eu concordo com cada palavra que você fala, porque é muito verdade. Eu adorei ter, eu ainda quero voltar a fazer alguma arte marcial. O Krav Maga eu acabei saindo mais por conta que eu tava me mudando, eu tava passando por umas mudanças de vida, assim, acabei saindo. E também porque não tinha tantas mulheres no mesmo horário que eu fazia. E toda vez que vinha uma mulher nova, eu ficava tipo, nossa, tem uma mulher, vamos treinar juntas, né? Até tu até fica mais confortável, assim, quando tu treina com outras mulheres, né? Claro. É por isso que eu desisti do boxe, na real. A minha intenção inicial era fazer boxe, mas aí só tinha homens na minha turma. Eu me senti muito desconfortável, tanto que eu só fiz uma aula. Aí, eu cheguei um pouco adiantada e eu vi que tinha uma aula cheia de mulheres. Eu disse, como que é? Muay Thai. Fui lá, amei. Amei. Que legal. E vocês podem ir lá também visitar a academia, ver como é que é um ambiente bem familiar, a Fernanda pode falar. Bem legal. É bem tranquilo. Eu já fui lá. Eu tava procurando... Foi na época que eu tava procurando Krav Maga. É que eu queria especificamente o Krav Maga, né? Eu morava ali na rua de vocês. Na Jacó? Morava ali. Aí eu fui lá, já conheci lá. Gostei bastante. Que legal. Caso algum dia eu ainda queira fazer alguma outra, que nem você falou, o jiu-jitsu, né? Jiu-jitsu. Que eu acho bem legal também. Eu acho que você vai gostar bastante. Eu dou uma passadinha lá. Mas vamos agora então entrar no assunto das mídias sociais. Como é que você sente? Você acha que fez alguma diferença vocês estarem presentes nas mídias sociais para a empresa de vocês, do crescimento da empresa de vocês? Com certeza. Hoje a maioria dos contatos é feito, né, pelas mídias sociais. Eu até estava comentando com a Fernanda antes que eu vejo que o Google, assim,
tá nos mostrando bastante ferramentas. Eu uso bastante o Google porque é lá que as pessoas vão primeiramente, né? Sim, é verdade. Procurar lutas em Blumenau, ou É arte verdade. marcial em Blumenau. Uhum. Então a gente tá bem, quando a gente tá bem escalado ali, é muito importante para nós. Eu alimento bastante lá fotos, até tem agora o Messenger lá dentro do Google, né? E a gente usa bastante e eu vejo que é fundamental estar lá, né? Eu até quero conversar com vocês depois. Depois vamos trocar uma ideia. Quando que vocês decidiram assim, tipo, vou criar um Instagram pra academia, ou tipo, sempre foi desde o início? Assim? Desde o início. Sabíamos que quando em 2017, né, que foi a inauguração, a gente sempre esteve bem consciente. 2017 já faz 5 anos. Vai fazer 6. E a gente abriu a empresa em 2016, né, finalzinho, mas daí a gente inaugurou em 2017 nessa nossa sede ali. E sempre com o Instagram, assim, sabíamos que era o principal. Ainda, naquela época ainda tinha bastante Facebook, né? Mas depois foi migrando Tava migrando, assim. mais pro Instagram e é onde a gente tá mais ativo lá, né? Mas daí eu também coloco coisa lá no Google, que também agora dá pra postar, né? E tudo mais. Legal. E sempre postando ali, né? Toda semana, stories, Sim. posts e tudo mais. Pra fazer realmente uma interação com as pessoas, Com as né? pessoas, que é Porque- importante. E mostrar também o que a gente tem de diferencial, né? Sim. Que a gente sabe que hoje somos o diferencial de academia de luta por ter todas essas lutas, não termos a musculação em si, Sim. mas as artes marciais e ser esse ambiente familiar, né? Que a pessoa consegue ir lá, a família inteira consegue treinar lá, pai, mãe, filhos. Legal. E é o que a gente tenta mostrar lá. Interessante. Realmente, tipo, as redes sociais, pra gente não ficar sempre... Porque, assim, você não pode ser igual ao seu concorrente, né? Aí tem que aproveitar e mostrar, tipo, aproveitar o lado positivo, né? Tipo, botar um foco naquilo que é diferente. É o que a gente tenta fazer. Então, é isso aí. Então, e as nossas redes sociais, né? Isso. @DeepAcademyBR no Instagram e no Facebook também. E no Google Deep Academy BR, procurar, vai estar lá, nossa. Vamos lá seguir, Página. galera. Deep Academy. E sigam a MED também, a MED Propaganda. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Acompanhe a gente também lá no Instagram, MED Propaganda. E todos os links vão estar aqui embaixo. Então, abre aqui na descrição, tem o link da Deep, da MED. A gente também tem o Família na Luta, @Família na Luta. Que a gente divulga também a parte do jiu-jitsu com os meninos, com as crianças. Que legal. É o Instagram mais pessoal de vocês. Isso. Que legal. Bem Então a gente vai fofinho. botar tudo aqui e vocês podem acompanhar. Acompanha a gente também no Spotify. É verdade. Legal. E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigada. Obrigada, Cris. Muito obrigada.